Aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do curso de diodos. E hoje a gente vai entender um pouco sobre a junção PN, tá legal? Bom, a junção PN nada mais é do que uma junção do semicondutor tipo P com o semicondutor tipo N. Quando você junta esses dois semicondutores, você vai ter uma junção PN, tá legal? E para essa junção, podem ocorrer três coisas. A primeira delas é a recombinação. Primeiro, quando você não coloca energia nessa junção, uma coisa que vai acontecer é justamente essa recombinação, que é a recombinação dessas cargas negativas aqui com essas cargas positivas. Essa recombinação vai criar uma região livre de cargas livres aqui, essa região que não tem carga aqui, né? Devido à recombinação dessas cargas negativas com essa positiva. E essa região livre de cargas livres é chamada de camada de depressão, tá legal? Ou região de depressão, também chamada de barreira de potencial. E aí, por que essas outras cargas aqui, essas cargas negativas, não se recombinam com essas cargas positivas? Simplesmente porque elas não têm força suficiente para se recombinar com essas cargas positivas. Da mesma forma que essas cargas positivas não têm força suficiente para se recombinar com essas cargas negativas. Para que elas conseguissem se recombinar, é necessário que seja colocada uma energia na sua junção PN, tá legal? E aí vem o nosso outro caso, que é o caso da polarização reversa. A polarização reversa é quando eu coloco uma energia, uma fonte, né, com um terminal positivo aqui no semicondutor tipo N e com um terminal negativo no semicondutor tipo P. Aí o que é que acontece? Cargas positivas com cargas negativas, elas tendem a se atrair. Cargas positivas com cargas do tipo negativas, ela tende a se atrair também. Ou seja, vai ocorrer, para esse caso da polarização reversa, uma força de atração entre as cargas. Ou seja, então como vai haver uma força de atração, essas cargas vão tender aqui a vir para a esquerda, essas cargas positivas. E como tem uma força de atração aqui também, essas cargas negativas elas vão tender a vir aqui para a direita. O que é que isso implica? Se eu aumentar essa energia, né, essa tensão V aqui, por exemplo, vai ocorrer justamente um aumento da camada de depressão. Tá legal? Justamente, ó, que fica uma região aqui, devido a essa força de atração, né, devido a essa força de atração entre as cargas, né, eu provoco um aumento dessa camada de depressão e eu tenho um bloqueio da passagem de elétrons. E eu tenho uma maior dificuldade para recombinar essas cargas negativas com essas cargas positivas. Tá legal? E essa seria a sua polarização reversa. Tá legal? Nós temos também a polarização direta, né, que é justamente inverter a fonte. Né? Colocar o positivo no tipo P e o negativo no tipo N. O que é que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer agora, positivo com positivo, ocorre uma força de repulsão. Negativo com negativo aqui, né? Vai ocorrer uma força também de repulsão. Então, se ocorre uma força de repulsão, essas cargas, elas tendem aqui, as positivas tendem a vir para a direita e essas negativas aqui tendem a vir aqui para a esquerda. E aí o que é que acontece? Com essa força de repulsão e essa movimentação dessas cargas aqui, devido a essas forças, vai ocorrer justamente uma diminuição na camada de depressão. Se eu consigo diminuir essa camada de depressão aqui devido ao aumento da minha energia, aumento de V aqui, né, da tensão elétrica, vai chegar um ponto em que a distância entre essas cargas aqui vai ser tão pequena que elas vão poder se recombinar. Tá legal? Então, dependendo dessa energia que eu coloque aqui, essa camada de depressão aqui vai fazer com que a distância entre essas cargas seja tão pequena que elas vão poder se recombinar e, consequentemente, vai haver a passagem de elétrons de um lado para o outro e, consequentemente, a condução de corrente elétrica. Tá legal? Então, esses eram os conceitos básicos a respeito da junção PN. Espero que você tenha entendido esses conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Caso você tenha gostado dessa aula, curte a aula, porque assim o YouTube entende que essa aula ajudou você nos seus estudos e ela pode mostrar essa aula para outras pessoas e, consequentemente, ajudar outras pessoas também que estão interessadas nesse tipo de conteúdo aqui. Tá legal? Então, eu desejo bons estudos para você, fique bem e até a nossa próxima aula.